Olá, tudo jóia? Hoje estamos aqui novamente para trazermos uma mensagem para o seu coração. Nós estamos fazendo um estudo sobre os eleitos de Cristo, né? Os eleitos do Senhor. E eu gostaria de falar com você, nós vamos estar dividindo em 3 vídeos. São os escolhidos de Cristo, a eleição, os objetos da eleição e, para terminar, nós vamos estar falando sobre os propósitos da eleição. Eleição significa os escolhidos de Cristo, né? Escolhidos em Cristo. A doutrina bíblica da eleição sempre foi muito rejeitada em certos grupos evangélicos. Um dos principais motivos para essa rejeição é o alegado fato de que ela mina o estímulo cristão para a santificação. Outros motivos têm surgido em todas as épocas e lugares, mas todos eles são ocasionados por um entendimento inadequado dessa doutrina. Trataremos do ensino transmitido por Paulo aos crentes de Éfeso sobre esse assunto, na esperança de que esse estudo seja proveitoso para a nossa edificação em Cristo Jesus. O fundamento da eleição, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, o fundamento da igreja, da salvação e da própria eleição não é nada mais do que Cristo. Veja a afirmação de Paulo nos versículos 3 e 4. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele, para fazer com que a conexão entre a escolha e a eleição feita por Deus de Cristo como fundamento da eleição fique mais clara. Poderíamos traduzir essa frase da seguinte forma: Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade e em um dado momento no tempo nos abençoou em Cristo, dando-nos salvação e todas as bênçãos espirituais dela decorrentes. Ao afirmar que Cristo é o fundamento da eleição, o apóstolo Paulo automaticamente descarta toda e qualquer participação humana na salvação. Até mesmo o exercício da fé, mediante a qual nos apropriamos da salvação oferecida por Deus em Cristo, é um fruto de graça. É o fruto da graça. E o próprio Deus que nos capacita a crer para que possamos nos apropriar da salvação, que foi plenamente realizada por Cristo em nosso lugar e em nosso favor na cruz do Calvário. A salvação, diz Paulo, assim como a eleição é fruto da graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. A eleição é fruto da graça de Deus, não o resultado de uma previsão feita por Deus, de que este ou aquele pecador teria fé. Ele não apenas previu que um determinado pecador teria fé em Cristo, mas ele determinou. Essa palavra é muito determinante nesse assunto. Mas ele determinou dar a fé a um determinado pecador, para que ele cresce em Cristo e fosse salvo por ele. A eleição feita por Deus não é uma simples previsão, mas é uma escolha. Até mesmo a fé decorrente da graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, pois é uma das bênçãos espirituais que o pecador recebe de Deus em virtude de sua eleição. Efésios capítulo 1, versículo 3. Isso significa que a eleição é incondicional e em nada depende das obras humanas. Como podemos ver em várias passagens das Escrituras, Romanos capítulo 3, versículo 28, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Esta foi a grande descoberta de Lutero e é a grande bandeira das igrejas reformadas.
O fundamento da eleição é o livre, soberano e misterioso decreto de Deus, mediante o qual ele, em sua livre soberania, decidiu, movido tão somente pela sua própria graça, dentre todos os pecadores que estavam igualmente mortos em seus delitos e pecados, escolher alguns para que fossem salvos em Jesus Cristo. Essa escolha, como já vimos, não se baseia em qualquer mérito humano, mas pois pecadores espiritualmente mortos não podem convencer Deus a ser-lhes favorável. E esse é o ensino de Paulo em Romanos 4, 4 e 6. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E a atribuição da fé é uma obra da graça de Deus e não um ato meritório do pecador. É ato de Deus. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido por Cristo. Ter sido escolhido em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele nunca creria, porque o homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. E uma pessoa nessa situação jamais terá qualquer mérito diante daquele que é a santidade absoluta, perfeita e eterna. Não há dúvida de que, entregue a si mesmo, o pecador jamais se decidiria por Cristo, pois o homem natural é livre apenas para, seguindo o curso deste mundo, fazer a vontade de Satanás, que é o Senhor e Mestre de todos aqueles que estão espiritualmente mortos. Esse é o ensino de Jesus em João capítulo 5, versículo 39, versículo 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Leia também capítulo 8, versículo 34, 43 e 47, capítulo 10, versículo 25 e versículo 29. Chamo agora sua atenção para uma implicação muito importante com relação à eleição. Paulo diz que os cristãos foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. A expressão antes da fundação do mundo aponta para a eternidade. Além disso, o próprio fundamento da eleição, que é Cristo, é eterno. Isso significa que a eleição tem fundamento eterno e, portanto, tem validade eterna. Aquele que nos escolheu espontânea e graciosamente não nos lançará novamente nas trevas. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. João capítulo 6, versículo 39. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Tanto o começo da ação da graça quanto a sua plenitude são obras de Deus fundamentadas no eterno Filho de Deus. Hoje nós falamos sobre a eleição, os escolhidos em Cristo. Nós estaremos gravando outro vídeo que vamos falar sobre o objeto da eleição. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer o seu coração e que nós, como eleitos de Deus, escolhidos por Cristo, escolhidos em Cristo, né, no qual recebemos todas as bênçãos nele decorrentes dessa eleição, possamos estar, né, firmados e perseverantes na sua palavra. Dê um like, meu nome é Marcelo Divino Mato, estamos, né, trazendo mensagens bíblicas, né, estudos bíblicos para que nós possamos nos fortificar e fortificar o nosso coração em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.